Olá, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria expressar aqui a minha alegria e o prazer de poder estar aqui comunicando a vocês algo que eu creio que é da parte de Deus e que vai ser preparado com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, para que você possa ver, ouvir e ser edificado através da palavra de Deus. Eu estou aqui meu nome é Lúcio, né? Eu sou pastor no Ministério Palavra da Verdade, que nós denominamos a MIPAV, e eu estou aqui com a responsabilidade, né? E é óbvio, debaixo do temor do Senhor, em trazer para vocês um assunto que eu acho bastante interessante, que é uma série de 7 episódios sobre chamados para interceder. Ok? Essa série vai ter esse nome e nós vamos tentar aqui produzir 7 episódios com temas dentro desse assunto, né? Com perguntas, com respostas dentro desse assunto. O meu objetivo em tratar com vocês sobre isso é ser, de fato, o mais objetivo possível, o mais claro possível, o menos teológico possível, mas ser o mais bíblico possível, ok? De forma que você possa compreender, você possa entender, você possa com clareza ouvir e saber discernir e compreender tudo que nós vamos tratar, né? Longe de eu ser o melhor, vamos dizer, explicador sobre esse assunto, mas eu vou tentar me esforçar. Preparei um material para poder repartir com você sobre esse tema. Lembrando, chamados para interceder. Então nós vamos hoje já iniciar o episódio 1, tá? Antes, deixa eu te falar uma coisa interessante. Eu vou ler aqui o objetivo desses episódios a partir desse tema. Levar cristãos a compreender, desenvolver e viver uma vida prática de intercessão, despertando uma geração que ora com propósito, autoridade espiritual e sensibilidade ao Espírito Santo, impactando famílias, igrejas e a sociedade através da oração e a intercessão, né? Ou a oração intercessória, podemos chamar assim também, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro episódio. E o primeiro episódio, ele é baseado, eu vou basear em 1 Timóteo, capítulo 2, ok? Do verso 1 ao verso 8. Mas antes, tem uma perguntinha. E a perguntinha é, o que é intercessão? Eu arrisquei responder essa pergunta com algo bem simples, bem básico, que eu acredito ser uma das respostas, e por isso eu arrisco a trazer essa resposta para você. Essa resposta, eu coloquei o seguinte: o que é intercessão? É o ato de orar, de clamar a Deus pela vida do seu próximo e pelo bem comum, ok? Você vai entender ao longo aqui da nossa conversa por que esse significado. Vou repetir, é o ato de orar, de clamar a Deus pela vida do seu próximo e pelo bem comum. Amém? Vamos lá, ler o capítulo 2 de 1 Timóteo. Diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. O verso 7. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade e não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. E o verso 8, terminamos aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira
e sem discussões. Amém? Peguei esse texto porque eu entendi que ele tem muito a ver, né? O texto começa dizendo: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, ok? Então ele nos dá uma base para que a gente possa falar um pouco sobre a questão da oração e intercessão, ok? Então, seguindo um pouquinho, nós temos uma outra pergunta. E a outra pergunta diz o seguinte: o significado bíblico de interceder. E aí, para mim, o significado bíblico, eu posso trazer 1 Timóteo, capítulo 2, para poder nos expor aqui, biblicamente, o que seria uma resposta bíblica. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que é importante que nós oremos uns pelos outros. Façamos orações, súplicas e ações de graças por outros, ok? O texto é bem claro: súplicas, orações, intercessões pela vida de outros. Então, quando nós intercedemos, a gente precisa entender que uma das grandes virtudes na nossa intercessão é que nós vamos sempre orar, interceder, clamar. Eu gosto muito da palavra que a Bíblia nos relata também, grito de socorro pelo nosso próximo, ok? Então, respondendo aqui essa pergunta, é pedir para Deus através da oração que é, abre aspas, em nome de Jesus Cristo, pelo outro. Vou repetir. O significado bíblico de interceder é pedir para Deus através da oração que é, abre aspas, em nome de Jesus Cristo, pelo outro. Então, eu entendo que interceder sempre tem a ver com você interceder por alguém ou por algo, ok? Então, vamos lá. Aí, uma outra pergunta dentro desse contexto diz o seguinte: diferença entre oração comum, tá? A oração que você faz todo dia na sua devocional, no seu tempo de oração, e intercessão. Qual é a diferença? Eu também arrisquei trazer uma diferença, né? E acredito que possa ter aí outras explicações maiores, teológicas, mas que não é o nosso caso aqui. O nosso caso é ser direto, objetivo e simples. Resposta: oração, falar com Deus sempre, ok? Falar com Deus sempre. Então, sempre nós vamos orar, sempre nós vamos ter o nosso tempo de oração, seja o motivo que for, seja a causa que for, seja por quem for, seja pelo fato que for, oração é falar com Deus. Então, sempre nós vamos falar com Deus, sempre nós vamos dar o bom dia ao Senhor, sempre nós vamos dar o boa noite ao Senhor, sempre nós vamos começar o nosso dia dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua, obrigado pela tua vida, obrigado por mais um tempo de vida, obrigado por mais um dia, obrigado pelas tuas misericórdias terem sido renovadas na minha vida neste dia. Eu estou orando, eu estou falando com Deus. E aí tem um segundo ponto, que é a intercessão. Há diferença? Vamos lá, vamos responder e aí a gente define junto. Intercessão, lembrando, oração, falar com Deus sempre. Intercessão, falar com Deus sempre, mas em prol do próximo ou de alguma coisa comum, ok? Seja lá no seu quarto, no seu secreto, seja eu com os meus irmãos, seja no culto, seja no tempo de oração, seja na campanha de oração que nós vamos começar no dia 14 de abril, 40 dias de oração, e terminamos com 12 horas de oração e adoração. E você lembra, você que está junto conosco nesse propósito, você lembra que nós fazemos 12 horas de oração e adoração, né, num sábado, onde toda a igreja responde e toda a igreja entra junto no mesmo propósito. Normalmente temos motivos de oração que são por causas comuns, onde todos intercedem uns pelos outros. Intercedemos pelas famílias. Isso é uma intercessão. Nós oramos intercedendo por algo. Então, não sei se ficou claro para você. Repetindo, oração, falar com Deus sempre. Vamos todos os dias dar bom dia ao Senhor e agradecer a Ele pela vida. Mas também
todos os dias pode ser que nós tenhamos motivos de intercessão, que é falar com Deus em prol do próximo, de você, você de mim, ou de alguma causa comum. Então nós podemos orar uns pelos outros. A Bíblia manda fazer isso. Mas também coletivamente nós podemos orar pelo Brasil. Podemos orar pelas famílias. Podemos orar por um movimento que está acontecendo em nosso estado, em nosso bairro, em nosso país. Um movimento que está acontecendo em nossa família. Podemos orar por uma família que está passando por uma dificuldade, ou podemos orar por qualquer movimento que seja, por alguém que está necessitando de alguma coisa. A exemplo, né, na nossa live de oração, que acontece todas as terças-feiras, às 21 horas, né, pelo Instagram da MIPAV. Ali nós oramos pelo Brasil, oramos pelos enfermos e oramos por diversos pedidos, sempre orando pelo outro. Amém? Ficou claro? Então, orar. Vamos orar sempre. Interceder. Vamos orar sempre, clamando pelo próximo ou por um bem comum. Seguindo um pouquinho, tem uma outra pergunta. E essa outra pergunta diz assim: o intercessor como alguém que se coloca na brecha. Isso, na verdade, eu botei como uma pergunta, mas não é uma pergunta, é dizendo assim: e o intercessor como alguém que se coloca na brecha? E esse intercessor que nós estamos falando aqui agora, que é esse que de fato ele entende que ele precisa orar pelo próximo, ele precisa orar pelo Brasil, ele precisa orar pelas famílias, ele precisa orar pela sua liderança, ele precisa orar pelo seu amigo, ele precisa orar pelo seu líder, ele precisa orar pelo seu liderado, ele precisa orar por aqueles que ainda estão sem Cristo, que não têm Cristo nos seus corações. E aí existe aí esse homem, essa mulher que se coloca no que nós denominamos brecha, que seria um lugar aonde ali posicionamos como alguém que está intercedendo por alguém. Então, num posicionamento de coração, né? Daqui a pouco, num outro momento, nós vamos falar do coração do intercessor. Mas nesse momento, quem é essa pessoa? Aí eu separei o texto que nós lemos, mas só o verso 7 e 8 de 1 Timóteo capítulo 2. Diz assim, olha, vamos ler o verso 7. Paulo está falando assim, ó: para isso eu fui designado pregador e apóstolo, diga a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Paulo era um intercessor da igreja, nós sabemos disso biblicamente, mas Paulo também fica feliz quando ele vê a igreja orando. Em alguns momentos, nas cartas dele, ele fala: fico feliz de ver vocês e oro por vocês, pela vida de vocês, pelo evangelho que vocês têm pregado. Mas ele também quer que homens levantem suas mãos e orem e intercedam uns pelos outros. Então, quem é esse que se coloca na brecha, né? Essa pessoa, ela tem algumas características muito específicas. E eu não quero me alongar muito, mas eu quero dar aqui algumas características que um intercessor tem. Então eu botei assim: algumas características sempre serão fundamentais para quem pode e se coloca na brecha. Para quem pode se colocar e de fato se coloca. Porque uma coisa é eu poder e não me colocar na brecha. Outra coisa é eu querer me colocar na brecha e não poder, ok? Quem pode? Quem se coloca? Aí eu separei algumas características aqui. E a primeira coisa é: ele tem um coração entregue a Cristo. O coração do intercessor é entregue a Cristo. Não existe reserva, não existe limite. Simplesmente ele se coloca na brecha com o coração entregue a Cristo. E quando ele está com o coração entregue a Cristo, ele não olha para as dificuldades de quem ele está intercedendo. Ele tem um coração que intercede porque ele se coloca na brecha. Porque ele tem o quê? Uma entrega de coração a Cristo. A gente sabe, nós que somos cristãos e vivemos à luz da palavra, que Deus olha para o coração. Ele procura um coração que seja inteiro. Então, quando você se colocar na brecha para ser um intercessor, uma das primeiras coisas que você precisa entender é que você tem que ter um coração entregue. Você tem que ter uma vida entregue a Cristo. Peguei um segundo ponto, que é amor incondicional. Quem intercede
não pode ter condições para interceder. Porque se você for interceder pelo teu inimigo, você já colocou condições quando você olha para ele e fala, ele é meu inimigo. Então você não vai interceder. Então não interceda. Um intercessor, de fato, ele ama de maneira incondicional, exatamente como Cristo nos amou, né? O Senhor entregou o seu Filho por amor a nós, e nós éramos quem? Pecadores, merecedores de quê? Da morte. Então havia condição se Cristo não quisesse ser o nosso intercessor, mas ele se colocou como nosso intercessor, morrendo na cruz por mim e por você. Então ele tinha um coração, um amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não cria uma condição para se amar. É o amor verdadeiro, o amor puro, o amor inteiro, o amor puro de Deus precisa estar no coração do intercessor. Terceira coisa, fé, certeza. Fé, certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Que está ali em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu preciso crer. Você vai crer pelo outro? É difícil a gente crer pelo outro, é difícil a gente querer pelo outro. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Quando você crê, você consegue enxergar a ponto de ver o quadro solucionado, resolvido. Então você dá um passo além do que aquele que não consegue enxergar dessa maneira. Fé precisa ser uma das características fundamentais na vida de um intercessor. E a outra coisa, verdade total. O intercessor não pode ter meia verdade. O intercessor, ele tem que ser verdadeiro. O intercessor, ele não pode ser, até no próximo ponto que eu coloquei aqui, ele não pode ser partidário. O intercessor, ele é aquele que ora. Quando nós oramos pelo Brasil, nós não podemos orar baseado num partido. Se você tem uma queda por um partido, por um lado, né, do que diz respeito à estrutura partidária do país, política do país, você não pode ser partidário. Nós, intercessores, não podemos ser partidários, porque nós oramos por homens, nós oramos por situações, nós oramos por famílias, nós oramos por pessoas que são brasileiras e que carecem da presença do Senhor. Amém, queridos? Então, você tem que ter verdade total e você não pode ser partidário, porque o partidário ele vai tender para o partido dele. Quando eu estou falando partido, eu não estou falando só de partido político. Eu estou falando daquilo que você acredita mais, daquilo que você defende mais. Eu não posso, de maneira nenhuma, orar por alguém que é contra o que eu penso, o que eu quero, e aí eu vou deixar de orar pelo ímpio, por exemplo, aquele que ainda não consegue ter fé suficiente para crer que Jesus Cristo é o Senhor e o nosso Salvador. E a última coisa é sem ira e sem julgamento. Se você juntar tudo isso, você vai perceber que são poucas características, mas que são características que definem muito bem o coração de um intercessor. O intercessor, como alguém que se coloca na brecha, precisa ter um coração entregue a Cristo, precisa ter um amor incondicional, precisa ter fé, precisa ter uma verdade total e não ser partidário, e precisa ser sem ira e sem julgamento. Quando você recebe um pedido de oração para interceder por alguém que cometeu alguma falha, que está debaixo de um pecado e que precisa aquele jugo ser quebrado, você não pode ser alguém que vai julgar a causa dessa pessoa. Quem julga é o Senhor. Você vai ser um intercessor, uma intercessora. Posso contar contigo nisso? Porque é dessa maneira que a Bíblia nos ajuda. Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para orar. A Bíblia nos manda até orar pelos nossos inimigos. Paulo diz claramente em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, quando ele começa a falar sobre o amor, ele fala: se teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dê de beber para ele. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Então, quando nós entregamos a nossa oração pelo outro, nós não podemos ter características diferentes dessa. Amém? Que você possa ter entendido, compreendido essa dinâmica, esse tempo, esse primeiro episódio que nós estamos tratando desse assunto, tá? Depois ouça, veja, ouça de novo, reveja, porque é didático a gente ouvir mais de uma vez, ver mais de uma vez,
que vai entrando, a gente vai compreendendo. É simples, tem pouquíssima teologia, mas tem texto bíblico, tem respostas de coração, porque eu estou aqui com meu coração aberto para compartilhar com você sobre esse tema. Amém? Deus te abençoe muito. Prepare para o próximo vídeo, né? Quando você estiver aí vendo o nosso vídeo, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, que isso é importante. E se prepare, porque no dia 14 de abril nós estaremos começando a nossa campanha de 40 dias de oração e intercessão. E nesse período, esses vídeos serão lançados para edificação sua, para conhecimento um pouco mais desse assunto que é tão importante para nós. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.